Fala, piloto! Começamos aqui mais um episódio do podcast LaMoto. Este que é o podcast oficial do LaMoto Road Community. Essa comunidade de motociclismo digital que quer aproximar as experiências de motociclismo, a nossa vida de motociclismo, da nossa vida profissional. Porque se você tiver que ir trabalhar, vai trabalhar de moto. Tá tudo certo, é mais divertido e fica tudo bem. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto. E hoje vou conversar com uma pessoa que tem, na minha opinião, uma visão do todo. Profissionalmente, uma visão completa, eu diria assim, né? Do todo, daquilo do que está tratando. Um olhar completo, né? Acerca dos desafios e que a profissão também lhe oferece, né? Já já vocês vão saber quem é. Antes de tudo, deixe seu like, compartilha este conteúdo com quem anda de moto, ajuda essa iniciativa a ganhar as estradas do Brasil. Eu quero agradecer, antes de tudo, os nossos parceiros, né, que estão conosco nessa iniciativa. Alltracks, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Produtos sensacionais, você tem que conhecer se ainda não conhece. E o Estúdio ProHub, este local, este estúdio, esses equipamentos, essa equipe de magos que faz tudo isso acontecer. Baitos parceiros, agradeço ao meu pai do céu, minha família e todo esse apoio que a gente recebe, nunca faltou apoio. Se você também quiser apoiar essa iniciativa, faz um contato com a gente pelo Instagram, rapidinho a gente conversa e vê o que pode ser legal para todo mundo. E agora então o nosso convidado, Marcos André dos Santos, médico cirurgião oncológico há 34 anos, mais de 34 anos, diretor de comunicação da ANRIGS, Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, professor do curso de medicina da UBRA e motociclista. O Marcos aceitou o nosso convite para vir conversar com a gente, mexeu na sua agenda, né, e entendeu que isso aqui era prioritário neste momento, pelo menos. E eu sou muito feliz aí, muito grato pela tua vinda. Marcos, é um prazerzaço te receber aqui. Bem-vindo ao podcast LaMoto. Oi, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui para a gente conversar sobre moto, né? Para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui contigo. O motociclismo, ele entrou na minha vida e nunca mais saiu, e acho que nunca mais vai sair enquanto Deus permitir. Vamos junto, então, Vamos nessa junto jornada nisso. aí. Muito legal, muito É bacana. uma honra, é uma alegria poder estar Que aqui. legal. Você sabe que a gente tem conversado com profissionais, né, de alta reputação nas suas atividades, né, e você é um deles, né, mas é o primeiro profissional da área da saúde que a gente recebe aqui. Quando eu falava que, de fato, para mim tem essa visão do todo, para mim o médico consegue enxergar o todo, né? E, claro, vai atuar aí, você vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas vai atuar conforme a necessidade do paciente, enfim, né? Mas essa sua visão do todo, né? Essa sua experiência médica, né? De tanto tempo já, né? Uma primeira relação com o motociclismo. Como é que você virou motociclista, né? Que eu acho que foi um tempo um pouco depois da medicina, né? Como é que aconteceu esse encontro aí? Bom, na realidade, Marcelo, o motociclismo ele entrou na minha vida aos 7 anos de idade, quando eu ganhei a minha primeira bicicleta dos meus pais. Sim. Onde eu subia na bicicleta, saltava a calçada, acelerava com a boca, colocava a tampinha de sorvete, né, no ar para fazer barulho e me imaginava em cima de uma moto. Sim. Durante a vida, eu nunca pude ter moto, por questões familiares, enfim. Né, meus pais nunca me permitiram ter uma moto e eu comecei a andar lá com 10, 12 anos de idade numa Garelli que era de um primo mais velho. Nunca gostei de futebol, né, eu jogava futebol quando era guri e tal, porque era coisa da gurizada, mas esse meu primo ele ia para a casa da minha avó ver futebol com meu pai e eu ficava durante o tempo do futebol andando de Garelli dentro do pátio da casa da minha avó. Maravilha. Mas eu mesmo nunca pude ter uma moto até que depois de formado, anos depois de formado, eu comprei a minha primeira motocicleta e aí pronto, né? Virou uma adição que eu não consigo largar e nem quero largar. Né? E aí venho, né? Fazendo meus passeios de moto, algumas viagens, e escrevendo sobre elas. Né? Então, criei aí, na época, um blog para basicamente para registrar essas viagens e
não tinha assim pretensão nenhuma de que se tornasse algo, fosse consultado, conhecido, e acabou crescendo, que é o Rotas de Moto, né, .com.br hoje. E ali eu escrevo, botei uma página no Instagram também, no Rotas de Moto, enfim, escrevo tudo que eu faço de motos, está tudo lá. E a moto, ela é a minha terapia. É o que me faz esquecer, né, os problemas do dia a dia. É quando eu estou em cima da moto, e bem sabe que quando a gente está em cima da moto não dá espaço para tu pensar em outra coisa. Tem que pensar no que tu está fazendo ali. Então a moto é isso, ela é o que me faz, assim, é o meu combustível do dia a dia. Né? Você anda de moto todo dia? Você se desloca para trabalhar ou eventualmente? Eu não ando todos os dias, mas eu uso a moto para trabalhar também. Dependendo do dia da semana, eu vou de moto. Sempre que eu posso, eu vou de moto. Né? Certamente são os dias mais felizes que você tem profissionalmente. Com toda certeza. Né? Muda muito, Marcos? Você se sente diferente quando chega para trabalhar no hospital ou para dar aula, enfim, quando vai de moto? Completamente. Né? Porque tu chega com aquele prazer da moto, né? De encostar a moto, sabe, tu desce da moto, aquela sensação que a gente sabe, né? E na hora de ir embora, tu não está preocupado com o trânsito, porque vai te atrasar, vai pegar o congestionamento, né? Tu está preocupado em subir na moto e desfrutar aquele tempo que é a correria de andar de carro. Tu está preocupado, tu está louco para chegar no teu destino. Em cima da moto não tem isso. Não tem, né? Quanto mais tempo a gente demorar, melhor. Você faz uma rota maior até para ir trabalhar. Exatamente, às né? vezes. Então, a moto, ela te dá outro astral no teu dia de trabalho. E, bom, acho que já engatando aí, a gente pode até voltar nos assuntos, né? Não tem problema nenhum. A gente não quer perder essa trilha que a gente vai construindo aqui. E como é que as pessoas veem um médico chegar de moto, por exemplo, no hospital? Como é que você acha que vem? Eu realmente não sei te dizer, porque eu nunca me preocupei em perguntar, em ter uma ideia assim. Né? Eu vejo que na universidade onde eu dou aula, lá na UBRA, alguns alunos às vezes me vêm chegando ou saindo com a moto e eles vêm para conversar. Quando a gente entra e sai de carro, ninguém vem para conversar, né? Aí já começa por aí, né? Então, o pessoal vem, comenta, professor de moto e tal, não sabia que andava de moto. Às vezes os colegas, professores, né? Outros médicos, também quando a gente chega de moto, vem falar sobre a moto conosco, né? Porque não adianta, a moto ela nos remete a um imaginário, né, que a gente traz da infância. Né? Acho que todos nós temos alguma fantasia com a moto, seja os que gostam, seja os que não gostam. Pode me dizer, olha, isso é perigoso, tu vai morrer, né? Ou não, que legal, gostaria de ter feito isso. Então, eu noto que as pessoas que se aproximam para falar dentro do meu ambiente de trabalho são os colegas, são os alunos, e sempre vem com aquela curiosidade. Né? Agora, os pacientes, assim, eu realmente não sei te dizer, porque nenhum até hoje veio conversar comigo sobre moto, a não ser quando em alguma conversa, durante alguma consulta, eu descubro que o paciente é motociclista e eu dou uma instigada muito de leve para ver, né? Porque aquele não é o principal motivo daquela pessoa estar ali, né? E, às vezes, depois de um certo tempo de convívio com os pacientes, vem o assunto das motos e é uma identificação total. Assim. Isso acho que nos aproxima mais. Acho que sim. Acho que sim. Também acho que sim. Acho que nos aproxima mais, desmistifica aquela figura de que, né, eu estou ali só como médico. Não, antes de ser médico, eu sou Marcos. Né? Acima de qualquer coisa, eu sou Marcos. Sim, perfeito. Não, a gente pergunta sempre, porque você falou em fantasias ou imaginário, né? Muitos de nós vivemos situações, acredito eu, que às vezes não é aquela legal, aquela coisa boa de lembrar, por ser percebido como alguém, às vezes é um responsável, porque está de moto, né? Está sempre correndo, e não é isso, né? Aquela coisa do motoqueiro, né? E a gente sabe que não é isso. Nossos pais, muitas vezes, né, não andavam de moto, mas, né, não querem, acham que não está legal, né? E talvez a figura do médico, que é de fato uma figura de muito respeito na sociedade, né? Pelo conhecimento que tem, pelos anos de estudo, né? E eu já andei escutando histórias. Tu vê, mas o médico, o cara de moto,
Sabe? Coisas assim que às vezes não tem fundamento nenhum, né? Então a pergunta vem por aí, sabe? Como é que é essa percepção, né? Não pode parecer até paradoxal, né? Pô, como é que tu é médico, tu vai estar te expondo, né? Num acidente de moto, enfim. Cara, assim, são coisas que na realidade não tem relação uma coisa com a outra. Né? Claro que andar de moto tem seus riscos, óbvio que tem. Andar de carro também tem, andar a pé também tem. Cabe a nós medirmos esses riscos, cabe a nós prevenirmos as possibilidades de acidentes, de qualquer evento adverso. Então, eu não ando de moto sem equipamento de segurança. Né? Eu não ando de moto que nem um maluco, correndo, desesperado, né? Contra o tempo. Não, eu ando de moto porque isso me dá prazer. Então eu tenho que curtir. E logo que eu comecei a andar de moto, eu tive a minha primeira moto, escutando um motociclista experiente falando, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci e trago isso comigo. Quando eu saio de moto, eu tenho a obrigação de voltar para as pessoas que eu amo. Eu não posso criar meios de não voltar para casa. Sim. Pode acontecer? Pode. Né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. E é o que eu faço. Cada vez que eu saio de casa, eu me despeço da minha esposa, ou que eu saio, me despeço de um filho, né? Me despeço das pessoas que eu amo, minha mãe, enfim. Eu sei que eu tenho que voltar para eles. Eu tenho que cuidar, tenho que fazer a minha parte. O que está dentro do que eu posso fazer, eu faço. Isso. Né? Lógico, tem coisas que estão fora do nosso alcance. Do controle. Então, o fato de ser médico, eu acho que não posso relacionar com exposição ao risco de moto por conhecer o que vai acontecer, o que pode acontecer. Né? Como eu falei antes, né? Antes de ser médico, eu sou Marcos. Eu, desde os 7 anos, eu me imagino em cima de uma moto. Né? Então, não tem como ser diferente. Legal. Concordo plenamente. Acho que bom que a gente está conversando esse tipo de assunto também, né? Porque quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse tipo de papo, eu tenho certeza que é um pouco do papel que a gente tem que exercer, né? De motociclista responsável e que, cara, tem gente que prefere futebol e tá tudo certo, né? Aí, né? Então é um pouco disso que a gente quer fazer, né? Já que esse é o país do futebol, a gente quer mostrar que também tem motociclismo responsável, né? Maduro e também sonhador, né? Porque tá dentro do capacete, eu tenho certeza que você sonha também com coisas, né? Tô na moto que eu desde os 7 anos eu sonhava, né? Exatamente, né? Sim, fale. Não, eu digo exatamente isso. Dentro do capacete, a gente está vivenciando os nossos sonhos e a gente está imaginando, né, o que vai ser, o que vai fazer. Nós traçamos planos, nós somos sozinhos ali dentro. Né? Somos só nós, não tem... Eu não tenho o hábito nem de escutar música quando eu ando de moto, né, para não tirar um pouco a atenção do trânsito, enfim. E ali eu estou pensando, né, focado naquilo ali, pensando, né, na minha vida, nos meus planos, as coisas que eu tenho que fazer, enfim, né? Sim, legal. Isso faz parte. Marcos, você acha que mudou alguma coisa ou que mudou na sua vida profissional a partir do momento que você passou a ter a primeira moto, comprou a moto e tal, que me parece que foi um tempo um pouco depois de você começar a exercer a medicina, né? Sim, eu comprei a primeira moto em 2013, faz 11 anos. Até então eu andava nas motos dos outros, aqueles passeios eventuais, aquela voltinha eventual. Mudou porque foi uma forma de prazer que eu passei a ter. Né? Eu sempre gostei de fazer outras atividades além da profissão, obviamente. Nunca quis ser médico 24 horas, né? Porque a gente precisa descarregar essa energia, né? Ainda mais a gente trabalhando com cirurgia do câncer e dentro da cirurgia do câncer, a cirurgia oncológica, eu trabalho exclusivamente com câncer de cabeça e pescoço, onde o câncer literalmente está na cara do paciente. Né? São cirurgias que são agressivas, que trazem mutilações, enfim. Então, isso traz uma carga também emocional, e tu precisa ter uma válvula de escape. Né? E aí, a moto foi a maior dessas válvulas de escape. Né? Eu estou em cima da moto, como eu falei antes, estou preocupado com aquilo ali, estou focado naquilo ali.
Até mesmo as dificuldades de uma viagem de moto, sei lá, algum perrengue que possa acontecer na estrada, alguma coisa assim, até mesmo isso são situações que são prazerosas, porque a gente vai contar depois, né? Vai contar, vai conversar e vai rir. Sim. Né? Na maioria das vezes dá tudo certo. Até hoje nunca tive nenhum problema que não tenha dado certo em cima da moto, de ter alguma coisa grave. Então, isso me ajuda bastante, porque eu sei que no final de semana, depois de uma semana extensa, né, de muito trabalho intenso, enfim, preocupações, eu sei que no sábado eu vou pegar minha moto e vou fazer um passeio. Né? Eu gosto muito de andar em estrada de chão, gosto do off-road, né, que são os lugares mais bonitos para ir. E ali eu sei que estou recarregando as minhas energias. A moto me trouxe assim uma recarga mesmo, me trouxe uma situação de relaxamento, né? Que como nenhuma outra atividade eu acho que tinha me proporcionado. É lógico que eu não deixo de, no meu inconsciente, trabalhar como médico em cima da moto nas minhas ações. Sim. Te dar um exemplo. Eu não consigo ver o tanque de gasolina da moto baixar de 1/4 lá. Né? Estou com o tanque cheio, ele vai para meio tanque. Quando chega 1/4 de tanque, eu já estou desesperado atrás do posto de gasolina. Eu posso olhar ali, olha, eu tenho mais, sei lá, 100 quilômetros, mais 100 e poucos quilômetros para andar. Eu já vou atrás. Tenho alguns amigos motociclistas que viajam comigo que se deitam muito. Né? Cara, tem gasolina aí que vai durar um monte. O que tu quer atrás de posto de gasolina? Né? E aí eu comecei a me dar conta. Lógico, eu como cirurgião, eu não posso viver no limite. Sim. Eu não posso estar com um paciente no meio de uma cirurgia sem ter certeza que o meu material ali, né, ele vai ser o que eu preciso até o final da cirurgia e sobrar. Sim. Eu não posso achar que o equipamento que eu estou usando vai ter problema. Claro. Eu tenho que ter uma garantia. Né? Então, em tudo, quando eu estou em cima da moto, eu acabo agindo da mesma forma. Lógico, eu sirvo de gozação dos amigos. Né? Mas o que eu vou fazer? Né? É assim, né? Na minha vida, há 34 anos. Sim. É assim. Que você exerce, né? Essa profissão, então, claro. Eu não tenho como ser diferente. Eu não posso estar com um paciente numa cirurgia e achar, olha, vai faltar, sei lá, o fio para dar os pontos na pele. Sim, não posso, não pode, não existe. Não pode correr esse risco. Não tem né? como correr esse risco. Mas assim, você falou que até na moto, né, até nos perrengues, tá tudo bem no final, porque até hoje nunca deu algo mais sério, que você não conseguiu sair dessa, né, vamos dizer assim, né? Mas se na medicina aconteceu alguma situação que você mesmo cuidando do backup, né, para que você não chegue no limite ou não corra risco de faltar, de acabar, de não ter, aconteceu alguma coisa que você lembre assim? De faltar material, de faltar insumos assim, não lembro. Às vezes acontece em cirurgia de o determinado material que tu pediu para aquela cirurgia não está disponível. Sim. Isso pode acontecer. Sim. Só que isso a gente tem que verificar antes de começar a cirurgia. Né? Então, que já aconteceu mais de uma vez, eu entrar na sala de cirurgia e dizer, olha, tá aí tal material? Né? Ah, não tá. Então, está suspensa a cirurgia, vamos suspender. Às vezes o paciente já está na sala de cirurgia, né? Não vou operar. Claro. Né? Não dá. Então, pode acontecer de um equipamento durante a cirurgia estragar? Claro que pode. E com relativo... Não é muita frequência, mas algumas vezes acontece. Não é raro, né? Não é tão raro assim. Mas eu sei que o hospital, né, ele vai ter um equipamento para substituir aquele. Então, assim, olha, estragou, sei lá, o bisturi elétrico. Né? Não tem problema. Né? Vai ali, o funcionário vai levar aquele, vai trazer um novo. Pronto, está resolvido. Né? Eu perguntei porque nos perrengues de motociclismo não é raro também acontecer. Cara, vamos ter que resolver de um jeito. Exato. Você amarra o manete porque, sei lá, quebrou, você dá um jeitinho para chegar até uma outra situação, outro contexto que lhe permita arrumar, consertar. Mas na medicina não é assim, me parece, né? Você está lidando com situações diferentes, né? Na medicina não dá para ser assim. Embora em algumas situações, às vezes, a gente tenha que adaptar. Sim.
né? Não é o que se deseja, obviamente. Uhum. E já está no meio da cirurgia, aconteceu uma situação lá com equipamento, enfim, e não tem como substituir. Né? Isso é raríssimo acontecer, mas pode. Mas pode. Né? Bom, se não tem como substituir, o que eu faço para adaptar? E a gente sempre tem um plano B. Né? Não pode, assim como na moto, eu não posso planejar uma viagem ou planejar qualquer coisa com a moto pensando assim, ó, eu só tenho esse caminho para fazer, se estragar aqui, se der problema, é isso aqui que eu tenho e não tenho mais nada. Né? Quando eu saio de moto, eu sempre saio com plano B, plano C, e quando eu vou operar também, sempre eu tenho programado, assim, eu tenho plano B. Olha, o ideal é fazer esse caminho. Ó, não deu. Tá bem, nós vamos por ali, mas nós vamos chegar. Então, até hoje em cirurgia, eu acho que não teve nenhum momento que a gente tenha que eu até hoje tive que contornar de um jeito. Contornar de uma forma que eu não conseguisse no final, a gente não conseguisse resolver. Marcos, e você, na sua atividade profissional, você é um cirurgião, né? Mas você lida com equipes, você tem equipes, né? Talvez as equipes mudem, imagino eu, de acordo com a necessidade ou com o tipo de cirurgia, onde está operando, enfim. Mas tem um certo exercício de liderança, né? Você é o médico cirurgião, né? A equipe está ali para suportar, para assistir, para dar toda a condição necessária. Quando você sai de moto, você viajou de moto, por exemplo, não é só viagem. A gente fala viagem porque são os longos trechos e tal, você lida com imprevisto e tal, tem planejamento e tal. Mas você vai com gente, né? Não sei se vai com garupa, com esposa, eventualmente, mas como é que entra o tema da liderança nesse tipo de relação no motociclismo? Bem, aí também não é tão diferente assim do hospital, mas tem uma certa diferença, lógico, né? Primeiro que eu não gosto de viajar com garupa. Tá. Não é que eu não gosto da garupa, né, ali comigo. Minha esposa não gosta de viajar de moto e muitas vezes vai comigo para estar junto, parceria e tal, mas eu prefiro que não vá porque uma fatalidade, um acidente, alguma coisa, eu não vou me perdoar. Então eu prefiro ir sozinho. Também não gosto de viajar em grandes grupos. Eu gosto de viajar ou sozinho ou com no máximo mais 1, 2, no máximo 3 amigos. E pessoas que eu conheça muito. Né? Na atividade profissional, eu trabalho, né, com colegas cirurgiões. Tem um cirurgião que nós trabalhamos juntos há 24 anos. Né? As coisas são divididas igual por igual, né? As decisões são sempre compartilhadas. Não existe uma chefia entre nós. E tem hoje um outro colega, que inclusive foi meu aluno na medicina e hoje trabalha junto comigo, trabalhamos juntos já desde 2019, e que eu também faço questão de compartilhar as decisões e não me colocar na posição de ex-professor, aquela coisa, né? Porque são opiniões diferentes, muitas vezes, e que a gente chega a um consenso, ver o que é o melhor aí. E a gente tem que estar aberto para isso. Quando eu faço viagem de moto, a mesma coisa. Né? Eu sempre digo que a gente tem que se cercar de colegas dentro da medicina que sejam iguais ou melhores do que nós. Porque eu não devo ter junto comigo alguém que não vá agregar no trabalho tanto quanto. Acho que tem que agregar. Né? Na moto a mesma coisa. As pessoas que eu procuro andar são pilotos que tenham pelo menos a minha experiência ou mais. E não que eu tenha experiência, não sou um piloto experiente, eu ando de moto, não sou um piloto, né, como a gente vê outros tantos aí que são pilotos de verdade. Né? Eu sou um motociclista, um cara que anda de moto, gosto de fazer meus passeios. Então, os amigos que andam comigo, nós habitualmente compartilhamos
as decisões, compartilhamos, não existe uma liderança. Lógico, se eu pego uma pessoa que é um grande amigo, né, que nós viajamos já 2 vezes para a Amazônia, é uma pessoa que tem uma experiência, um professor de pilotagem. É óbvio que quando a gente tem alguém nesse nível junto no grupo, aí a gente vai ouvir muito mais aquela pessoa, né, porque é uma pessoa, um piloto de verdade, né, alguém que tem, né, esse conhecimento. Mas, de maneira geral, pilotos como eu, né, que são os pilotos de passeio, né, a gente quase sempre compartilha, assim como eu faço no hospital. Né? Compartilha as decisões, compartilha os planejamentos, vai compartilhando tudo. As questões a serem resolvidas também, muitas vezes, né? A questão da medicina, compartilham a problemática, eu diria assim, né? Comissões e tal. Como é que nós podemos agir nesse caso? Exato. Né? Lá na Amazônia mesmo, aconteceram situações imprevistas e que o espírito de grupo, nós estávamos em 3, né, que nos facilitou muito a tomada de decisão. Lógico, tem a experiência, né, de um piloto, de um professor que estava ali conosco, né, mas no momento em que nós estamos ali em 3, acontece uma situação, né, nós temos que resolver, e aconteceu, né, situações imprevistas assim que nós tivemos que resolver com mudança de planos de última hora. Né? Eu lembro que eu e o Humberto, que foi o outro amigo que foi comigo para a Amazônia, nós planejamos a viagem durante 2 anos, lendo em todos os lugares, enfim, conversando com pessoas que já tinham ido. E a única coisa que era comum a todas as informações é que nós não deveríamos pegar noite na Transamazônica. E que principalmente dentro de uma área que é uma reserva que tem no Pará. E foi justamente onde nós acabamos pegando noite, onde nós ficamos presos ali por causa do barro, enfim, né? Que era o que mais nós temíamos. E não foi por falta de planejamento? Não foi. O estava tudo dentro, fazendo tudo como nós tínhamos programado. Mas aconteceu que tinha chovido, já teve barro, né, não se conseguia progredir no terreno com as motos, né, demorou muito para passar um trecho do barro. E nós tivemos que tomar uma decisão ali de vamos continuar, vamos voltar, não, vamos continuar, continuamos, andamos, sei lá, acho que uns 50 quilômetros, mais 50 quilômetros. De noite. À noite, no meio da floresta, no meio da reserva. E aquilo se transformou no trecho mais bonito da viagem, onde nós estávamos numa estrada estreita, que é a Transamazônica, tapada de árvore dos lados, né, umas paredes de árvore, e em cima só o rasgo mostrando as estrelas no céu. Pô, até hoje, quando eu falo, né, foi o trecho mais bonito para mim da viagem. Então, são situações que foram acontecendo, e isso acontece, né, em qualquer viagem de moto, pode acontecer, esses eventos adversos, em que a gente transformou aquilo ali numa situação de puro prazer. Né? E esse tipo de experiência, eu estava imaginando, aqui você falando, eu imaginando aqui, né? Situação talvez de perigo, apreensão, de não passar a noite ali e tal, e foi o que aconteceu, e se transformou talvez o momento mais bonito, um dos mais bonitos da experiência. Com certeza. Como é que transporta isso para a vida profissional? O que eu quero dizer com isso? Será que é possível também, né? Eu faço uma pergunta, mas a gente não... uma situação que você temia numa atividade profissional sua, você acabou passando por ela, mas no final aquilo se transformou em algo que, cara, no final que bom, sabe? Sei lá, a pessoa ficou curada. Como é que é isso? Porque a gente não desassocia, né, Marcelo? Pois é, Marcelo. Isso é o que acontece em toda cirurgia, né, que a gente faz. Não é o fato de eu ser cirurgião há tantos anos que eu vou me sentir assim, dono da verdade ali. Toda cirurgia que eu vou, principalmente cirurgias grandes, cirurgias que requerem assim,
muitas horas, né? Uhum. Com cirurgias difíceis, né? De serem executadas. Quando termina a cirurgia, que a gente sai, que tira as luvas, né? Uhum. E que olha o resultado, Uhum. ali já dá aquela sensação do dever cumprido, a sensação de Uhum. prazer do dever cumprido, de Sim. ter ajudado, de ter aquilo ter resolvido. Sim. Quando esse paciente, a gente encontra ele, né? Ó, a Transamazônica A aqui, ó. Transamazônica aí. Olha aí, ó, Né? que legal. É, Que medo para quem não foi assim, né? e o pior é que não, sabe? Não, é? Não, eu também tinha esse medo. A gente posso voltar nesse assunto aqui, que eu claro. acho que, né? Quando a gente vê esse paciente chegar no ambulatório, chegar no consultório, já reabilitado, essa é uma sensação de prazer. Uhum. Né? Uhum. Então, esse prazer que a gente tem, o medo que a gente tinha se transforma no prazer de ver a situação resolvida, Uhum. né? Com um bom resultado para Sim, aquele sim. paciente. Claro que, eventualmente, pode-se ter alguma complicação cirúrgica, isso é uma coisa que pode acontecer, não tem como negar. Uhum. Né? Assim como a gente pode ter uma complicação na pilotagem. Claro, claro. Né? A gente pode sofrer um acidente, pode ter uma fratura. Uhum. Uhum. Né? Também na cirurgia. Uhum. Né? Nós temos que lembrar que, assim como no motociclismo, a cirurgia ela não está 100% na nossa mão. Na nossa mão está a técnica. No motociclismo está a nossa técnica de pilotagem. Sim. Na cirurgia está o equipamento que eu uso para operar. No motociclismo está o meu equipamento de segurança. Mas na cirurgia eu tenho a resposta individual de cada paciente. Uhum. No motociclismo eu tenho outras coisas que podem acontecer. Pode, sei lá, um carro me pegar, Sim, sim. pode atravessar um bicho lá no meio da Amazônia, sei lá. Né? Deixa agora você está falando isso aí, eu estava me lembrando. A gente conversou também aqui numa outra gravação com o Daniel Santoro, né? Grande profissional. Grande pessoa. Grande excelente. Reputação profissional. Um grande amigo também. E um cara muito querido, assim. E ele falava assim, eu acredito em técnica. Eu acredito em técnica. E aí, em algum momento ele falava, e aí eu trago aqui o assunto, acho que foi muito rico isso, a habilidade do motociclista. Alguns motociclistas, vamos dizer assim, têm graus de habilidade, são mais habilidosos. Claro. E aí, vamos dizer assim, talvez ele precise de menos de técnica do que um que não é tão habilidoso, mas que com a técnica ele sobe de nível, vamos dizer assim, né? Onde é que está essa relação, né, de habilidade técnica? Você no motociclismo, você se prepara, você faz curso, você treina, aprende e você leva ao seu nível, né? Na medicina me parece que também, né? Mesma coisa. Mas tem espaço para habilidade aí também? Tem. Nos dois, né? Tanto no motociclismo como na medicina, nós aprendemos as técnicas com alguém que criou. Uhum. Né? Então, a gente não, de maneira geral, ninguém começa desenvolvendo a sua técnica. Aprende com alguém. Olha, eu aprendi lá durante a faculdade, aprendi durante a residência a técnica das cirurgias. E aí, no motociclismo, eu posso simplesmente subir numa moto e andar. Agora, a consequência depois é minha responsabilidade. Assim como eu posso lá ver alguém operando lá, não tenho grandes habilidades, eu vou lá e opero. Uhum. A consequência depois ela aparece. À medida que a gente vai tendo mais familiaridade com a técnica, nós vamos desenvolvendo a habilidade. Então, quanto mais eu faço aquilo, é o treinamento, que é o que a gente faz também na pilotagem. Uhum. Então, se eu treinar a pilotagem ou se eu treinar a cirurgia dentro da técnica preconizada, né, consequentemente, a minha habilidade ela vai se desenvolver melhor. Então, no momento em que eu tenho já um grau de habilidade, eu consigo sair de situações
que eu não sairia se eu não tivesse esse treinamento, né? Tanto na cirurgia como na pilotagem. Então, no meio de uma cirurgia, digamos que ocorre um sangramento. Né? O tumor está lá, está muito preso a um vaso e ocorre um sangramento. Eu tenho que ter a habilidade, junto com a técnica, para estancar aquele sangramento. Aquilo não estava previsto que fosse acontecer. Eu sei que pode acontecer, mas não estava previsto. Eu tenho que saber sair daquela situação. Então, eu tenho que ter habilidade para, né, resolver isso aí. Né? No motociclismo, a mesma coisa. Né? Então, nós estávamos lá também, usando o mesmo exemplo da Amazônia, né? Eu entrei numa situação, numa parte da estrada, quando eu vi que tinha uma cava enorme, que a moto não tinha como passar com a moto ali. Eu digo, bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Aí se utilizou da técnica de transpor aquilo ali, que se eu não tivesse treinado essa técnica, eu não teria a habilidade de fazer aquilo ali. Né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A habilidade, ela vai nos facilitar, com certeza, a execução da técnica. E quanto mais treinar, mais habilidade. A técnica vai ser a mesma. E mais facilidade, logicamente, para sair das situações adversas que podem surgir. Sim. Não, faz sentido, claro que sim. Mas e assim, ó, se você... Um outro colega aqui, o Ricardo, falava aqui nesse mesmo estúdio, né? Talvez a necessidade dele, a inquietude dele de sempre estar buscando aprender algo novo, né? Inclusive uma expressão que tem aí no nosso meio de inovação, né? Que se fala muito quando é que você fez... Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Né? E você, quero trazer de novo aqui, você é médico há 34 anos, mas é motociclista há menos tempo, 11, 12 anos, talvez por aí, né? Esse seu momento de aprender algo novo, não vou dizer que você não soubesse andar de moto, não é isso, mas está vivendo, né, uma situação que começou ali 10, 11, 12 anos atrás e ela vem se estendendo, né? Ou seja, andar de moto. Quando que isso, aprender algo novo, desenvolver técnicas novas, desenvolver habilidades novas, né, lhe ajuda? Você, Marcos, você que é médico, que é pai, que é presidente da associação, que é professor, como isso lhe ajuda a aprender e desenvolver algo novo? Hoje não é mais novo, né? Mas eu digo começou, né? Não, sabe, Marcelo, que eu participo de uma instituição que nós temos uma máxima, e que eu trago isso para a vida, não para a medicina só, não para o motociclismo. Nós somos eternos aprendizes. Então, nós estamos sempre aprendendo. Na minha profissão, eu tenho muito o que aprender. Na pilotagem de moto, eu tenho muito o que aprender. Né? Na vida, eu tenho muito o que aprender. Existe uma autora chamada Rosa Monteiro, que ela tem uma frase que diz que tudo que nós aprendemos nas nossas breves vidas não passa de uma pitada insignificante arrancada daquilo que nunca saberemos. Então, não tenho a pretensão de achar que eu sei tudo. Lógico que não, muito pelo contrário. Eu aprendo dia a dia. Eu procuro aprender dia a dia. Eu aprendo, né, com os meus pacientes. Eu aprendo com os meus alunos. Quando eu falo isso para os alunos, eles ficam me olhando achando que eu estou brincando. Eu digo, não, eu estou falando sério, eu aprendo com vocês. Né? E muito eu aprendo com os meus filhos. Assim como eu aprendo, né, com as pessoas mais experientes, obviamente. Aprendo técnicas de cirurgia, aprendo novas indicações cirúrgicas, aprendo com as modificações do que vem acontecendo na medicina, aprendo, né, cada situação em cima da moto.
né? Aprendo com cada queda de moto, né? Então, eu estou sempre aprendendo. Perguntar quando é que eu aprendi a última vez? Não sei, talvez hoje, ontem, não sei. Sim. Né? Aprendo escutando o rádio, né? Alguém falando alguma coisa. Então, nós somos eternos aprendizes. Não tem como ser diferente isso. E o dia que eu achar que eu sei tudo, está na hora de repensar a minha vida e parar de fazer aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou acabar prejudicando alguém. Sim. Né? Seja na medicina, seja na vida, seja na moto. Perfeito, muito bom. Tu queres voltar no assunto da Transamazônica? Pois Algum ponto específico ali? Assim, é que a Transamazônica a gente acaba falando porque, para mim, foi uma das melhores, das viagens mais icônicas que eu fiz. Né? Nós estivemos 2 vezes na Amazônia, em 2018 e 2019. Em 2018, nós atravessamos toda ela de lado a lado. Né? Nós saímos de Porto Velho, subimos de moto até Humaitá, de Humaitá fomos até Lábrea, que é a última cidade da Transamazônica, e no dia seguinte voltamos de Lábrea, passamos por Humaitá de novo, viemos embora, terminamos a viagem em Recife. Que distância é isso aí? Deu 5.000 e poucos quilômetros ali, metade é a Transamazônica mesmo, estrada de chão, até o Pará. Né? Então, foi muito legal, foi um desafio. E no ano seguinte nós voltamos e fomos de Porto Velho até Manaus pela BR-319, que eles chamam de rodovia fantasma, que também foi algo muito legal. Tivemos outras viagens. Eu gosto dessas viagens mais desafiadoras, assim. Uma porque são lugares que a estrada de chão nos leva aos lugares mais bonitos. Sem dúvida, né? sem dúvida. E outra porque a gente está superando os nossos medos, superando os nossos desafios. E às vezes o pessoal pergunta, tem medo de andar de moto? Né? Como é que tu anda? Eu tenho medo. Tal. Eu digo, não, eu também tenho medo de andar de moto. E o dia que eu perder o medo, eu vou vender a moto. Né? O medo nos protege. Só que a gente tem que ir superando esses desafios, essas viagens também nos fazem isso. E lá na Transamazônica todo mundo falava, não, cuidado, porque a onça vai pegar, a cobra, não sei o quê, o índio vai assaltar. Nada disso. Basta ter um pouquinho de organização, um pouco de planejamento, né? Ter sempre o seu plano B, o plano C. E, lógico, não dá para pegar assim, olha, nunca andei de moto, vou pegar uma moto e vou me meter lá no meio. Não, aí vai dar problema. Né? Aí vai dar problema, não dá. Mas qualquer um de nós que tenha um pouco de experiência, que tenha um pouco de planejamento, que conheça, faz uma viagem maravilhosa e a gente acaba por conhecer uma realidade diferente da nossa. A gente conversa com pessoas lá que tu tem a sensação que tu está num outro mundo, num outro país, né? Que só o idioma é o mesmo. Sim. Nós convivemos com pessoas ali que assim, é indescritível. Imagina assim que nós estávamos com 3 XRE 300, né? E muitos lugares não conheciam a XRE. Puxa. Nós passamos por pelo menos umas 2 concessionárias Honda que os funcionários da concessionária não conheciam a XRE. Não conheciam? A maior moto que eles tinham lá é a Honda Bros 160. Imagina. Então tu vê muito índio andando de Honda Pop, né? Algumas Bros. Nós chegamos numa concessionária que o funcionário disse, pô, mas que moto é essa? Que legal, não conhecia. O Brasil é imenso, né? Impressionante. Né? Então, muita pobreza, muita exploração dos locais, né? São explorados. Tu anda ali, tu não
do local. Exploração de madeira, essas coisas. Né? Nós tivemos, né, num garimpo clandestino, e ele disse, pô, como é que vocês foram se o garimpo era clandestino? Ele é tão clandestino que todo mundo sabe onde está. Imagina. Né? Mas está lá, está o garimpo. Sim. A gente entrou, são estradas fora já da Transamazônica. A gente conversou com os garimpeiros. Cada um tem a sua história. Tem que garimpeiro são assassinos, vão te matar. As pessoas trabalhadoras estão ali trabalhando dentro da lógica deles ali. Estão ali, estão trabalhando e também estão sendo explorados. Sim. Teve um garimpeiro que nos falou que o dono do garimpo fica com 84% do ouro e os outros 16% é dividido entre todos os garimpeiros que estão ali. Né? Então, são situações aí bem diversas das nossas aqui completamente, também. Completamente, né? Então, se a gente parar para falar da Amazônia, nós ficamos aqui o dia inteiro falando e nós vamos ver que são histórias e mais histórias que nos deixam até emocionados. Sim, imagino, vezes, claro. Né? Experiências legais aí de vida. Experiências muito legais. E aí, uma coisa importante, assim, nós estamos ali, cada um numa XRE. Tudo que nós tínhamos era uma bolsa, né, atrás, uma sacola, né, impermeável, com as nossas roupas, ferramenta, documento, tudo ali dentro. E ali nós passamos 2 semanas. E super felizes. Sim. Então não precisa muito mais do que isso para ser feliz. Né? Então, muito legal. Assim. Marcos, um papo muito bom, né? Infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo, não temos essas 2 semanas para sair agora aqui, né? Para cruzar aí outros caminhos aí. Mas eu queria fechar contigo trazendo uma pergunta, um questionamento que eu acho que faz pensar mesmo, sabe? Você exerce há 34 anos a medicina, anda de moto há tanto tempo também, tem boas experiências. Se você fosse hoje escolher a sua profissão, com a experiência que você tem hoje, né? Você escolheria a medicina de novo? E em que momento colocaria a moto, o motociclismo, no meio dessa nova história, vamos dizer assim? Sem dúvida nenhuma, eu escolheria a medicina. Sem dúvida. Né? Claro, talvez fizesse algumas coisas diferentes e tal, normal. E eu colocaria a moto aos 7 anos de idade. Maravilha! Muito antes lá. Né? Então, como não poderia eu colocar aos 7 anos de idade, por questões legais, né? Eu colocaria a moto junto com a minha primeira habilitação. Aos 18 anos. Né? Eu, antes de andar de carro, eu andaria de moto. Né? Então, isso é uma paixão que não tem explicação. Maravilha. 2 paixões aí, a profissão, pelo que eu estou vendo, né? E o motociclismo, muito legal. Eu me considero muito feliz e muito grato por poder fazer as coisas que eu gosto. Que a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade da maioria da nossa população. Sim. Né? Nós, às vezes, temos que fazer coisas que a gente não gosta, né? Para poder ou deixar de fazer o que sonha. E um dia a nossa vida acaba e a gente vai olhar para trás e passou. Então eu me sinto extremamente grato a isso. Que legal. Né? Por ter essa oportunidade. E é uma gratidão muito forte, pode ter certeza. Que legal. Falamos aqui com o Marcos, André, e a gente está muito contente por isso aí. Marcos, muito obrigado pela tua vinda mais uma vez. De fato é engrandecedor aí e está convidado a retornar, né? Muito obrigado. Talvez com algum outro assunto mais específico, alguma coisa que a gente vai construindo aqui. E obrigado mesmo. E pessoal, compartilhem esses conteúdos, essas conversas. A gente quer de fato aí ajudar mais gente a ser grato aí pelo motociclismo também, né? E eu convido o pessoal, não sei se me é permitido, claro, Marcelo, mas quem quiser dar uma olhada lá no site do Rotas de Moto, rotasdemoto.com.br. Né? Nós vamos botar aqui embaixo depois o crédito. E no Instagram, que é @rotasdemoto, que a ideia inicial, que era só para documentar para mim, ela no fim passou a ser um lugar para que quem quiser fazer um passeio de moto, se quiser consultar ali, claro, tem, né, os trajetos, as fotos, enfim, história dos lugares, e mostrar que a gente
pode ir para qualquer lugar que queira. Uhum. Essa história de que é difícil, que não vai porque é perigoso, eu fui, é perigoso, não sei o quê, não sabe o que você conversa. Que dá para ir. Isso aí. A ideia é ir. Tá valendo. Obrigado aí pela menção. A gente vai botar o crédito embaixo ali. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente se encontra aí por aí. Vamos lá, pessoal. Obrigado aos apoiadores e patrocinadores. Abraço.